O agro brasileiro, eu aprendi com o meu entrevistado de hoje, a agropecuária brasileira, tem leis que muito bem a protegem, né? Porque a história de segurança alimentar e tal. Enfim, há todo um arcabouço jurídico, né? Leis, decretos e tal, para proteger o agro. Um dos tópicos, isso é o geral, um dos assuntos mais em voga hoje, quer dizer, quando eu digo isso, é factual, quer dizer, assunto do momento, e está em todas as mídias, jornal, revista, rádio, televisão, enfim, é a questão do estrangeiro comprar terras no Brasil. Os chineses parece que estão loucos para comprar terra também, né, com 1 bilhão e tantos para alimentar. Mas não apenas os chineses estão investindo na África também, não sei se em terra e tal. Mas enfim, é uma questão ultra polêmica esse negócio de o estrangeiro comprar terra no Brasil. Eu não sei como é que está a legislação aqui no Brasil, parece que a AGU lá, a Advocacia Geral da União, baixou uma coisa, mas isso aí tudo meu entrevistado que está lançando o livro Imóvel Rural para Estrangeiro, os tópicos que ele cita na capa do livro, fala da Lei 5.709/71, que a gente vai saber o que é. O outro tópico, autorização para adquirir. O outro, limitação de área, e empresa brasileira de capital estrangeiro. E o livro tem, quem está lançando o livro é o Dr. Lutério de Paiva Pereira, que vocês conhecem. E o livro tem como prefaciadora, quem está escrevendo o prefácio, aliás, muito, falando a verdade, mas assim, muito fazendo elogios merecidos para o Dr. Lutério, é a ministra do Superior Tribunal de Justiça, doutora Fátima, ministra, acho que a gente tem que falar excelência, Fátima Nancy Andrighi. Lutério, boa tarde, obrigado pela sua presença. Imóvel rural para estrangeiro, você resolve tudo aqui, você diz tudo como é que tem que ser feito, como é que é a lei no Brasil, já está tudo esclarecido ou não? É uma sugestão de esclarecer algumas coisas que estão um pouco obscuras, né? Por exemplo? Por exemplo, o limite que o estrangeiro tem que respeitar para adquirir imóvel rural no Brasil. Logo na primeira página que eu estava lendo aqui, a Constituição brasileira fala que somos todos iguais perante a lei. Mas tem uns que são mais iguais e outros são menos iguais. Como é que funciona isso? O senhor que é da lei. Somos todos iguais, guardadas as diferenças. Tá ótimo. Essa é muito boa. Certo. Mas o que o estrangeiro, em primeiro lugar, o estrangeiro pode vir aqui comprar uma área? Pode. Nós temos área à venda e área possível de ser vendida. Claro que precisa observar o que a lei permite ele fazer isto. A terra produtiva rural no país é uma riqueza do país, né? Tem importância da soberania, segurança alimentar e tantas outras coisas. Então, a Constituição mesmo disse que a lei tem que limitar esse direito do estrangeiro de adquirir. Se tem que limitar, é que ele pode comprar. Ele não está proibido de fazê-lo, mas tem que observar a limitação. Se ele não observa a limitação legal, ele faz uma compra que juridicamente é tida como nula. Esse é o problema. E o que ele pode comprar? Eu sei que, por exemplo, os nossos irmãos argentinos compraram metade de uma praia lá de Florianópolis, lá na verdade, Camboriú. Mas lá são apartamentos e tal. Pode comprar casa e pode comprar terreno. Imóvel urbano não é a questão da limitação. O que a lei vai tratar é da limitação do imóvel rural. Aquele imóvel que tem essa vocação e que, no caso, tem a vocação ainda para a produção rural. Tá certo? Então, esses imóveis classificados como rurais, eles têm uma limitação, considerando a área do município, considerando a quantidade de estrangeiros de mesma nacionalidade no mesmo município, né? A destinação que vai ser dada ao bem, a autorização que o estrangeiro tem que ter do INCRA para poder fazer a aquisição, o projeto de exploração que ele tem que fazer e o tempo da exploração que ele precisa empenhar. Então, existe um princípio organizador e disciplinador desse direito de comprar. Ele tem que obedecer isto. Se ele não fizer esta obediência ou dedicar-se a essa obediência, ele corre o risco de fazer um investimento mal feito, com os riscos daí decorrentes, obviamente.
Essas determinações, essas definições, elas entraram na Constituição de 1988? Na verdade é o seguinte, antes da Constituição vigente, nós já tínhamos na Constituição anterior um princípio que dizia que a lei tinha que limitar o direito do estrangeiro de adquirir imóvel rural no país. Quando veio a Constituição de 88, este mesmo princípio que já existia na anterior, se fez presente aqui, no artigo 190, dizendo que a lei tem que limitar. Então tem que limitar. E a lei que limita o direito do estrangeiro é a Lei 5.709 de 71. Que está aqui na capa do livro. Exatamente, que é o objeto desse livro. O livro se dedicou a examinar a lei, à luz da Constituição e os princípios ou as exigências que a lei faz para que o pretenso comprador, sendo estrangeiro, tenha que observar. Se ele não observar o que a lei estabelece, obviamente o negócio dele corre o risco. Isso já foi dito, isso está certo, porque a lei estabelece assim. A minha função aqui é fazer perguntas, às vezes nem sempre muito, mas farei. Há como burlar a lei? Olha, burlar esta lei é possível com o risco de a burla vir à tona e virar, e essa burla cair por terra. Por exemplo, ele pode comprar um imóvel rural só com um contrato de compra e venda. O que está acontecendo ou o que já aconteceu. Porque a lei exige que a compra seja somente com escritura pública de compra e venda. Então o estrangeiro pode vir aqui e comprar através de contrato de compra e venda, que é um documento privado, que não tem registro. Mas quando o estrangeiro quiser vender esse imóvel, ou então passar esse imóvel efetivamente para o seu nome, essa burla à lei virá à tona. E aí ele será penalizado com a nulidade. Então, ele pode burlar a lei num certo sentido, mas ele não adquire efetivamente a propriedade, porque no país, para se adquirir a propriedade rural, no caso, ou urbana, é necessário a escritura pública de compra e venda devidamente registrada no registro de imóveis. Como o contrato dessa natureza não pode ser registrado porque não está de conformidade com a lei, ele não tem a propriedade no sentido jurídico, ele não tem o direito do imóvel. Então, a burla é de risco enorme. Ele pode perder tudo que ele comprou. Na última conversa que nós tivemos, eu não sei se foi a última ou penúltima, não importa, o senhor me disse aqui que tinha conhecimento de alguns casos, acho que até o senhor trabalhava num caso aí desse, de contrato particular, de instrumento particular de compra, sei lá como é que chama isso. Existe muita coisa irregular que o senhor tem conhecimento, nesses que não foram escrituras públicas registradas e tal? Existe muito. A quantidade é muito grande. E todos eles porque fizeram uma compra quando a lei já estava vigente, obviamente, e não podendo se conformar à lei, eles fizeram uma compra à margem da lei. E agora a situação está instalada. Tem muita gente, por exemplo, que quer regular sua situação e não consegue fazê-lo. Porque se for buscar a regularidade, ele não vai alcançar a regularidade. Porque não pode fazer a escritura de compra e venda, consequentemente não pode registrar a escritura, e se não pode fazer nenhum nem outro, a compra e venda é nula. A lei diz isso. Então, quem fez a compra desta forma, fez uma compra de risco. Ele explorou a área até agora, tudo bem, mas se o vendedor ou um herdeiro do vendedor pretender buscar a propriedade para si através da nulidade da compra e venda, ele alcança. É famoso cutucando a onça com a vara curta. Isso deve estar contemplado no livro do Lutero, que chama-se Imóvel Rural para Estrangeiro, está aqui na minha mão, que ele está lançando no mercado pela editora Juruá. E se você quiser contato com o Lutero, eu vou chamar um intervalo agora, Lutero. O site do escritório é www.pbadv.com.br. Tem também o telefone, você pode conseguir adquirir o livro se você é o caso, você está numa situação dessa de imóvel rural. O telefone é 44 3262 2662. Está aí na tela da sua televisão que eu estou vendo aqui na tela da minha. Doutor Lutero, nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já para continuar aqui explorando, por exemplo,
limitação de área, um outro tópico assim. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, estamos de volta. Você assiste o programa Mercado Futuro, aqui de São Paulo. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Trate bem da sua mulher hoje. Eu esqueci de dar um conselho. Você vai levar um presente para sua patroa hoje, não é? Hoje ou amanhã, não sei. Você que está vendo o programa aí, almoçou, sentou na frente da televisão e está vendo se eu vou dar um livro para você de presente. Não, e a patroa foi lá lavar a louça. Levanta da poltrona e vai lavar a louça para ela. Não é uma boa sugestão? Boa, excelente. Então, eles querem mostrar a capa do seu livro, eu vou segurar aqui para eles mostrarem. Eu converso com o Dr. Lutero de Paiva Pereira, ele é advogado ligado ao agronegócio e está lançando esse livro que você está vendo aí, Imóvel para Estrangeiro, e o site é www.pbadv.com.br, o telefone já colocaram no ar, é 44 3262 2662. Doutor Lutero, uma empresa brasileira, ou que tem capital estrangeiro e tal, aí resolve investir no agro, produzir, enfim, soja, milho, arroz. Ela sendo uma empresa brasileira, tem capital brasileiro e capital estrangeiro. Ela pode comprar terra? Como é que funciona isso? Porque tem tanta empresa nessa situação. Uma empresa brasileira, considerada como um tal, a empresa que tem sede no país, obviamente, e tem capital majoritariamente em mãos de brasileiros, obviamente que essa empresa tem toda a permissão legal, porque brasileira para comprar terras rurais no país com toda a proteção jurídica. O problema é quando a empresa brasileira tem dentro dela a presença do capital estrangeiro dominando a empresa nacional. De que forma? Por exemplo, 70% do capital social da empresa é capital estrangeiro e a empresa nacional tem 30%. Ou o que é muito comum, a empresa nacional tem 1% do capital e a empresa estrangeira ou o investidor estrangeiro tem 99%. Aquela chamada figura da Orange, né? Tá certo? Ou mais conhecido como laranja. Né? Então, essa empresa, né, com essa constituição assim, a lei não autoriza que ela compre terras rurais de maneira indiscriminada. Ela tem que se sujeitar à limitação da lei, respeitando a quantidade de área por município, fazendo a compra através de escritura pública de compra e venda, fazendo a escritura mediante documentação expedida pelo INCRA, dizendo que ela está autorizada para aquele projeto específico. Se essa empresa chamada brasileira, mas de capital majoritariamente externo, não se afeiçoar a esses preceitos da lei, essa empresa não pode comprar terra rural no país. Essa empresa, mesmo que ela tenha sede aqui no Brasil, e tenha um brasileiro participando, ou uma certa quantidade de capital brasileiro participando, mas se ela é dominada pelo capital externo, a lei entende que essa empresa, dentro do seu objetivo maior de lucratividade, é o interesse externo que está em jogo. Obviamente. Se o estrangeiro está dominando essa empresa, a rentabilidade dessa empresa interessa ao estrangeiro e não ao nacional, porque o nacional aqui ele está somente como uma figura necessária ali para fazer uma empresa. E se acontecer o contrário, por exemplo, esse caso é real. Sim. Uma empresa brasileira de produtora de suco de laranja, exportadora de suco de laranja, aqui de São Paulo, ela mudou a sua sede, ela tem terras, ela produz laranja, ela mudou sua sede administrativa para fora do país. Não sei se é Londres ou Inglaterra. Ela deixa de ser brasileira? Não, quer dizer, o fato, na época quando ela comprou os bens, a terra, ela era uma empresa brasileira que estava protegida como tal. A mudança depois da sede da administração não faz com que ela perca o direito que tinha, como teve e exerceu antes de fazer a compra. Não é, se ela se transmudou nesse sentido, ela não perde a proteção legal em razão dos fatos já realizados. O problema que tem é quando a empresa se constituiu da forma como eu disse e quer comprar terra
dessa forma. Então, aí é que a lei entende que essa empresa não pode vir aqui para o país, ou essa empresa que está no país, com o capital externo dominado, não pode, aqui no Brasil, comprar terra de forma indiscriminada. Porque, na verdade, quem estaria comprando efetivamente é o capital estrangeiro, que estaria na empresa somente para se disfarçar ali de participante daquela atividade. Mas, nesse sentido, a lei diz que não pode. O que acontece é que a limitação é em relação à quantidade de área desse projeto. Se extrapola a limitação legal, essa empresa que se constitui assim, ela tem o risco de ter um negócio que não tem solução. Aliás, o grande problema hoje é que muitas empresas se constituíram exatamente com esse objetivo. O capital estrangeiro viu que as terras brasileiras são boas e rentáveis, viu que o mercado externo precisa de alimento. Aliás, até o Kim viu que precisa, né? O Kim agora trocou arma por soja, né? Então, esses externos viram que a terra brasileira é boa e vieram para cá para comprar. Como não poderiam fazer diretamente, abriram ou se associaram a um brasileiro, constituindo uma empresa aqui para comprar. Obviamente que isso estava burlando a lei. Estava burlando, porque ela não poderia constituir-se assim e comprar terra de maneira indiscriminada. Por exemplo, por município, o máximo que o estrangeiro pode ter é 25% da área, por município. Certo? E se nesse município existir estrangeiro da mesma nacionalidade, cai ainda para menos de 10% em relação ao que é permitido. Então, por exemplo, estrangeiros de mesma nacionalidade não podem comprar um município, mesmo que cada um exercite seu direito direto e pessoalmente. Há uma limitação por município e por nacionalidade no mesmo município. Então, essas empresas que fizeram os negócios à luz de um parecer da AGU antigo, que o parecer não autorizava isso, porque o parecer não tem força de lei, elas estão num caminho um pouco delicado. Eu imagino, doutor Lutero, que tem... Nós, por exemplo, não sei, mas nós temos as 4 grandes empresas que lidam com soja, farelo e óleo mundiais, elas estão no Brasil também, assim como estão na Argentina e tal. Eu acho, dificilmente, que essas empresas não têm terras aqui no Brasil. Não sei como é que se é regular ou é irregular, mas eu acho que deve ter milhares de casos aí complicados nesse... Isso o senhor trata aqui, isso que o senhor falou agora aí? Sim, claro, porque existe o seguinte... Vamos pedir um intervalinho e a gente volta já. Gente, eu converso com o doutor Lutero de Paiva Pereira, está lançando aqui no Mercado Futuro este livro Imóvel Rural para Estrangeiro. Se você quiser o livro, é www.pbadv.com.br, ou então ligue lá, é 44 3262 2662. Vê se a moça dá um desconto. Será que dá um desconto? Sim, com certeza. Então liga lá para ela. Nós vamos a um pequeno intervalo, é um assunto polêmico, assunto da hora. Eu volto já já para o terceiro bloco do programa com o doutor Lutero. Até já. Ok, o programa Mercado Futuro, nós estamos aqui no Malpique, como sempre. Doutor Lutero é o meu entrevistado, Lutero de Paiva Pereira, lançando o livro Imóvel Rural para Estrangeiro, que eu já mostrei para vocês. Nos anos 70, eu já comentei isso com o senhor aqui, o senhor disse que era permitido. Nos anos 70, os japoneses vieram aqui para o Cerrado, chamava Prodecero, Prodecero. A ideia era plantar arroz para vender para o Japão. Não sei se era um assunto que o senhor vai tocar agora, se eles compraram a terra ou se eles arrendaram a terra, mas o objetivo era claro. Eles querem terra, porque o Japão não tem espaço, plantar arroz aqui para exportar para o Japão. Há ilegalidade nisso? Não, não há ilegalidade se esse plantio, seja através de aquisição, seja através de arrendamento, foi observado a limitação que a lei permite, né? Então, o estrangeiro que veio ou pretende vir ao país para arrendar imóvel rural, ele poderá fazê-lo. Obviamente, seguindo o trâmite que a lei faz. Pedir autorização ao INCRA, observar se a limitação da área está dentro do que a lei permite e então fazer o projeto adequado e executar o projeto. Ele não pode comprar uma terra para fazer especulação. Ele tem um tempo para fazer a terra produzir. Então, se essa aquisição ou esse arrendamento se deu dentro dos limites,
não tem problema. Se você citou o caso dos japoneses, se estabeleceu dentro do princípio que a lei estabeleceu, obviamente que há e houve legalidade plena no negócio, né? Tanto é que eles fizeram o Prodesser, que foi um programa de governo para incentivar o cerrado, desenvolver, e eles fizeram um grande serviço ali, né? Agora, o que está acontecendo momentaneamente não é tanto essa questão do desenvolvimento do país, mas a da especulação do capital estrangeiro. É claro que o capital estrangeiro é bem-vindo para o país, mas ele não pode dominar o país. Ele pode vir para fazer o país produzir, desenvolver e ganhar. Tudo bem, mas ele não pode exercer um domínio absoluto, porque nós não podemos entregar o país, pelo menos o Constituinte pensou assim, entregar o país de forma irresponsável de qualquer forma. Hoje se discute muito, alguns dizem, mas isso é questão de soberania, a soberania é relativa. Soberania relativa é aqui no Brasil. Pergunte se lá nos Estados Unidos a soberania é relativa. Lá o americano quer o território dele para ele. Nós que estamos com a ideia de vender o território nosso para outro, dizendo que essa questão de soberania, muitos juristas dizem, a soberania agora é relativa, a aldeia global. A aldeia global em termos. Se eu for aos Estados Unidos e disser para o americano que a aldeia é global, que eu quero terra lá, ele fala, não, a aldeia global aqui é só para os índios daqui. Volto para a sua aldeia. Então nós temos que pensar isso. A legislação, aproveitando que o senhor tocou no assunto mundial, é parecida com essa brasileira? Eu não posso chegar, por exemplo, na França e falar, vou comprar aqui esse parreiral e produzir vinho? Não, existe limitação. Por exemplo, nos Estados Unidos existem lugares, estados americanos, que para você adquirir o imóvel rural, você tem que ter a nacionalidade americana. Você tem que se tornar um cidadão americano. Tamanha a importância disso para eles. Não, os norte-americanos são muito cientes disso, seja nos estados juntos lá, como no Havaí, como no Alasca, eles cuidam muito bem do que interessa para eles, né? Certo. Assim como a Inglaterra cuida muito bem. Para agradar os meus amigos argentinos, a Inglaterra não larga por nada as Malvinas, chamada pelos ingleses de Falklands, não é isso? Exatamente. Tudo isso é soberania, é importante. Doutor Lutero, aqui no livro, eu vi na contracapa do livro alguma coisa que eu gostei aqui. Quer ver? Que é uma coisa meio geral. O senhor fala assim, de outras formas de aquisição. Nós temos no Brasil muitas empresas estrangeiras que têm terras. Não sei se elas compraram antes ou compraram depois dessa lei. Porque faz parte, por exemplo, é como... Por exemplo, hoje a gente poderia chamar o JBS Friboi de uma empresa nacional? É uma empresa nacional. Eu não sei a composição acionária como está. Mas ele tem frigorífico nos Estados Unidos, frigorífico na Austrália, frigorífico na Argentina, no Uruguai, Paraguai. E, por exemplo, o Friboi deve estar dentro da lei americana. Ele tem um dos maiores confinamentos, não sei se é nos Estados Unidos ou na Austrália. Isso ele tem terra, né? Eu acho que foi boa a empresa nacional. Então ele deve estar dentro da limitação americana, senão não consegue, é isso? Exatamente. É isso que o senhor está dizendo. E é isso que o senhor trata aqui no livro. Exatamente, é isso. Para poder dizer o seguinte, não é que nós estamos dizendo para o estrangeiro que ele não pode vir aqui adquirir. A lei não diz isso. A lei diz que ele poderá vir observando o que ela determina. Para todo mundo tem um limite. Para o estrangeiro, obviamente, também. E com maior razão. Certo? Porque o Estado como nação, ele tem que prioritariamente importar-se com os seus e subsidiariamente com os outros. E quando se importa com os outros, é em proveito dos seus também. Senão o Estado não tem razão de existir. Se é para proteger só os estrangeiros, o Estado então é estrangeiro, né? Então o Estado brasileiro, na sua legislação, na sua Constituição, no sentido efetivo de estruturação e Constituição legal, ele se importa com seus nacionais, tem que ser assim, né? E quando permite que o alienígena, chamado assim, venha para cá, ele faz também com precaução e com cautela, e deve fazer assim, ainda que exista alguém que queira ser um corretor de imóvel para estrangeiro no país. Se ele quiser fazer isso, ele tem que obedecer à lei. Essas empresas, por exemplo, multinacionais que estão no Brasil, elas são consideradas brasileiras, não? Elas foram autorizadas, por certo, a operar no Brasil. Ela tem que ter autorização legal para estar aqui. A partir do momento que ela tem autorização para estar aqui, ela tem a proteção da lei
e as obrigações da lei. Então ela não pode chegar aqui, a não ser clandestinamente, e aportar para fazer uma atividade comercial. Então todas as estrangeiras mais destacadas, né, que estão no país há muitos anos, estão aqui pela via legal, obviamente. Quanto a isso eu não tenho dúvida. Quanto a comprar imóveis rurais, precisa saber se elas compraram e se compraram obedecendo o limite legal por município. Se fizeram isso, não há nenhuma ilegalidade. Agora a presença delas aqui é efetiva, é até protegida. porque, pelo que o senhor explicou aí na questão da limitação, pô, 25% de um município é terra para mais de metro, né? Os municípios são grandes, né? Se a gente, esses dias eu estive num evento lá na Romênia. A Romênia toda é muito menor que vários estados brasileiros, né? E eles estão lá, discutiu-se inclusive lá uma preocupação na Europa em geral dos investimentos de chineses comprando terras rurais na Europa. Lá está preocupado com isso, entendeu? De que não pode entregar a cada país de forma indiscriminada qualquer quantidade de área para o estrangeiro, no caso ali era o chinês, não só por ser chinês, mas por ser estrangeiro, né? Então a preocupação já existe na Europa, não pode deixar de existir aqui, ainda que estejamos tão longe, parece, do centro pensante do mundo, mas nós temos que pensar também. E tem gente que não está ligando muito para isso não, né? Tem gente que até está gostando. Quanto tempo eu tenho? Está acabando o programa? 1 minuto. Olha, então não tem mais perguntas. Dr. Lutero de Paiva Pereira, imóvel rural para estrangeiro. É disso que tratamos aqui no programa e está aqui no livro, tudo que o senhor falou. Então, se você quiser o livro, tem o site, é www.pbadv.com.br. Liga lá, como é que chama a moça que atende lá? Gisele. Gisele. Liga para Gisele, manda um beijo para Gisele. 44 3262 2662. Para terminar, doutor Lutero, nós já somos amigos. Eu vou fazer uma brincadeira com a gente. Nós não combinamos a gravata. Essa gravata azul dele, essa azul minha, não é a troco de nada. Talvez hoje à noite a gente cante aí, fazemos uma dupla sertaneja, certo? Em homenagem também às mulheres, porque o azul representa o céu que elas são para nós aqui na Terra. Que lindo! Gente, acabou o programa. Obrigado, Lutero. Volte sempre, eu gosto muito de conversar com você. Gente, é isso. De segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau.